Muito bem, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa escola bíblica dominical desse primeiro trimestre de 2024, cujo tema foi o corpo de Cristo. E hoje nós vamos estudar a lição de número 12, essa lição é do dia 24 de março de 2024, falando do papel da pregação no culto. A semana passada nós estivemos falando o tema do culto da igreja cristã, como é que é o culto da igreja cristã, envolve louvores e o propósito do culto, não é? Tivemos citando o que é a natureza do culto, o culto como um serviço a Deus, o culto que deve ser solene, deve ter reverência, o culto deve ser santo. Tudo isso nós falamos a semana passada, e o propósito de um culto é sempre glorificar a Deus. Quando se cultua a Deus, também deve se edificar a igreja. Deve também haver a exposição da palavra. E nessa lição, nós vamos falar mais propriamente do papel da pregação no culto. O texto áureo se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2. Que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. A verdade prática é que pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja, e é por intermédio do ministério das palavras que vidas são salvas, transformadas e edificadas. Esse é o poder que a palavra tem. A leitura bíblica em classe se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, do verso 1 a 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, e na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendes, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Que palavra de o apóstolo Paulo, recomendando a Timóteo que ele possa cumprir o ministério, pregar a tempo e fora de tempo. Nessa lição, na introdução, nós veremos a importância que a pregação bíblica, denominada também como ministério da palavra, passa a refletir, e o aspecto que ela tem para refletir a glória de Deus. A pregação, ela precisa manter o propósito pela qual foi estabelecida, que é revelar Deus, educar a igreja. Por isso, podemos afirmar que o ministério da palavra é importante, pois assim a igreja é edificada e moldada pelos valores do reino dos céus. Uma igreja em que a palavra de Deus não tem a primazia, tanto na ação evangelística quanto na discipuladora, é uma igreja fraca. Portanto, a natureza da pregação precisa ser bíblica e cristocêntrica. Em outras palavras, deve possuir sólidos fundamentos. A palavra-chave aqui dessa lição é pregação. Vamos ao primeiro ponto da lição, ministério da palavra e o seu propósito. Vamos entender qual é o propósito desse ministério. Falemos da pregação como proclamação. O propósito mais sublime do ministério da palavra está no fato de ela ou ele revelar Deus às pessoas. Frequentemente, as escrituras se referem a esse aspecto da pregação como sendo uma proclamação. O verbo grego aqui é kerissó, traduzido como proclamar, e é usado nesse sentido em vários textos do Novo Testamento. Mateus 3:1, quando João apareceu pregando no deserto da Judéia. Mateus 4:23, Jesus também pregando. Lucas 4:18,
Atos 8:5 e Romanos 10:8. Nesse aspecto, a pregação tem o propósito de revelar Deus às pessoas. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 21. Esse fato, por si só, mostra a grandiosidade da pregação, trazer o conhecimento de Deus às pessoas. O segundo ponto que nós, além de falar que a pregação como proclamação, o segundo é o caso emblemático de Lídia, em Atos 16:14. Enquanto Lídia ouvia a pregação feita por Paulo, o Senhor abriu-lhe o coração. A pregação foi o instrumento que Deus usou para se revelar àquela mulher. E o resultado disso foi a sua conversão. Como já dizia um pregador, nós levamos a palavra de Deus da nossa boca até os ouvidos da pessoa. Mas quem conduz dos ouvidos ao coração é o Espírito Santo, é ele que convence. E Deus é glorificado na revelação de sua palavra. Esse fato é destacado por Paulo na sua carta aos Romanos, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Assim, devemos nos conscientizar de que a pregação da palavra de Deus é mais do que uma simples exposição de ideias, mais do que um discurso inflamado. Ela é o canal pelo qual Deus se revela ao coração endurecido. Falemos agora da pregação como instrução. As pessoas que foram alcançadas pela proclamação da palavra de Deus precisam crescer e amadurecer no Evangelho, ou seja, elas necessitam ser discipuladas, instruídas. É significativo o fato de que o ministério de Jesus tem o ensino como um dos seus fundamentos. Diz a palavra de Deus, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas. Aqui vemos que o ministério de Jesus envolvia ensinar, pregar e curar as enfermidades. No Sermão do Monte, Jesus também ensinava aos seus discípulos, Mateus 5:2. Assim, também o apóstolo gastou grande parte de seu tempo ensinando os crentes, Atos 18:11. Paulo chegou mesmo a exigir de alguém que tivesse pretensão ministerial que fosse apto para ensinar, 1 Timóteo 3:2. Tudo isso mostra a importância do ministério do ensino e a responsabilidade de quem o exerce. Como Romanos diz, aquele que ensina, haja dedicação no ensino. Romanos 12:7. Sinópticos, tópico 1. O ministério da palavra exerce um papel de proclamação e, ao mesmo tempo, de instrução, de ensino para a igreja. Esse é o propósito. Vamos ao segundo ponto. O ministério da palavra e sua importância. Qual é a importância do ministério da palavra? Bom, o primeiro ponto aqui, desse segundo ponto da lição, é a edificação da igreja. A palavra tem a importante função de edificar a igreja. Essa edificação vem pelo confronto que o Espírito Santo traz pelo ministério da palavra, que exorta e consola. Às vezes, isso pode vir em um tom de elogio, 1 Coríntios 11:2, ou em uma forte repreensão, 1 Coríntios 11:17. O termo grego paraklesis, traduzido como exortar e consolar, significa um chamado para ajudar e encorajar. Ele ocorre com muita frequência no Novo Testamento, sendo a maioria das vezes no contexto da igreja. Assim, vemos Paulo solicitando a Timóteo que persistisse em ler, ensinar a palavra e exortar. 1 Timóteo 4, verso 13. E Lucas, destacando que a igreja andava na consolação do Espírito Santo, Atos 9:31, em ambos os textos se pressupõe que o ministério da palavra era um instrumento de exortação e de edificação.
Vamos ao segundo ponto do Ministério da Palavra, a formação de valores. A pregação é importante instrumento para a formação de uma consciência cristã. Hoje em dia, a guerra cultural que é travada nesses últimos dias contra a fé mostrou a necessidade de a igreja afirmar cada vez mais os seus valores. Isso, contudo, só pode acontecer de forma eficaz por meio da formação de uma consciência cristã, fundamentada na palavra de Deus, ou seja, fundamentalmente bíblica. Isso significa que a igreja precisa mostrar de forma bem didática a sua forma de pensar, de crer, de agir, ou seja, é preciso definir uma cosmovisão, isto é, sua visão do mundo, uma visão que seja diferente da cultura secular. Esta, por sua vez, sempre se mostrou hostil ao povo de Deus. Do contrário, não seremos capazes de resistir à inversão de valores que é disseminada pela nossa cultura secular. Por isso, devemos sempre ter uma visão bíblica para apresentar a esse mundo. Vamos lá ao terceiro ponto, resistindo diante de uma cultura sem Deus. Jesus censurou seus discípulos, chamando-as de geração perversa, porque os viu agindo com incredulidade, Mateus 17. A influência de uma cultura sem Deus havia atingido negativamente alguns que andavam com Jesus. Por sua vez, no dia de Pentecoste, Pedro também exortou seus ouvintes ao salvarem-se daquela geração perversa. Atos 2:40. Assim também Paulo escreveu que Demas, um companheiro e amigo de ministério, havia amado aquele presente século, era e o abandonou, 2 Timóteo 4:10. Esse mesmo apóstolo exortou os crentes de Roma a não se conformarem com esse mundo, com aquela presente era também, Romanos 12:2. Nos últimas referências, a palavra grega aion, traduzido como era ou século, é uma referência clara a uma cultura sem Deus. Portanto, a sinopse tópico 2, vemos que o ministério da palavra traz a edificação à igreja, forma os valores do crente e levanta uma resistência diante de uma cultura sem Deus. Vamos então ao terceiro ponto, o ministério da palavra e a sua fundamentação. O ministério da palavra, acima de tudo, deve ser cristocêntrico. O que quer isso dizer? Cristo deve ser o centro de nossa pregação. A Bíblia diz que, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Atos capítulo 8, verso 5. A pregação precisa ser cristocêntrica. Cristo é o centro da Bíblia, de acordo com Lucas 24, verso 27. Jesus é o centro da mensagem dos profetas, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo estava neles. Indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória se lhes havia de seguir. 1 Pedro 1, verso 11. Assim, o alvo da pregação é sempre revelar Cristo. Apolo, por exemplo, era conhecido por sua eloquência e capacidade de mostrar que o Cristo prometido nas escrituras hebraicas era Jesus de Nazaré. Diz em Atos 18, 28, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Atos 18, 28.
Dizendo isso, precisamos destacar que a forma e os métodos usados para a exposição das Escrituras são importantes. Contudo, o mais importante é a revelação do seu conteúdo, Cristo Jesus. A pregação deve ser bíblica. Vivemos em um tempo em que a pregação em muitos espaços virou um modismo. Parece que temos pregadores com demasia, mas o que se passa por pregação, na maioria das vezes, não o é. Na verdade, são mensagens de autoajuda com verniz de pregação. Esse tipo de mensagem é atraente, porque amacia o ego e geralmente consegue muitos seguidores nas redes sociais, para quem se vale dessa técnica. Contudo, não são pregações de verdade, porque não há nelas uma exposição de um conteúdo bíblico. A ênfase está na performance ou na forma, ou no modo de exibir a temática a ser abordada. O objetivo quase sempre desse tipo de pregação é financeiro. Filipenses 3,19, 1 Timóteo 6,9. A doutrina do pecado, o apelo por uma vida separada do mundo dedicado a Deus, são esquecidas nessas pregações, onde coloca o homem como centro da mensagem. 2 Coríntios 6,17. Essa modalidade de pregação opõe-se ao verdadeiro evangelho de Cristo. É uma mensagem sem cruz. Gálatas 6,14-16. Na verdade, esse tipo de pregação glorificou os homens que são amantes de si mesmos. 2 Timóteo 3, verso 1-5. O ministério da palavra deve ser fundamentalmente cristocêntrico e não antropocêntrico. E, ao mesmo tempo, o ministério da palavra deve ser bíblico. Vamos à conclusão dessa lição. Após a exposição dessa lição, constatamos que a igreja precisa manter-se fiel ao ministério da palavra. E isso pode ser feito por meio de uma pregação genuinamente bíblica, que reflita os valores do reino de Deus. Para isso, não há atalhos. Numa cultura cada vez mais hostil à fé cristã, a igreja necessita proclamar as verdades do reino por meio da poderosa pregação da palavra de Deus. Vamos à revisão do conteúdo. Primeiro, em que fato o propósito mais sublime da igreja está amparado? Resposta: o propósito mais sublime do ministério da palavra está no fato de ele revelar Deus às pessoas. Segunda pergunta: o que as pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho precisam fazer? Vamos à resposta: as pessoas que foram alcançadas pela proclamação da palavra precisam crescer e amadurecer no Evangelho, ou seja, necessitam ser discipuladas e instruídas para que também possam instruir a outros. Terceiro, qual é a função da pregação na igreja? Vamos à resposta. A palavra tem a importante função de edificar a igreja. Essa edificação vem pelo confronto que o Espírito Santo traz pelo ministério da palavra, que exorta e consola a pessoa, não é? E edifica também. Exortação, consolação e edificação. Esse é o propósito da palavra. Quarta pergunta: o que a igreja precisa mostrar de forma bem didática? Vamos à resposta. O que significa que a igreja precisa mostrar de forma bem didática? Sua forma de pensar, de crer, de agir, ou seja, é preciso definir a sua cosmovisão, ou seja, a visão que ela tem do mundo. E isso se faz através da pregação e do ensino. Quinta e última pergunta: de acordo com a lição, qual é o alvo da pregação? Bom, de acordo com essa lição, o alvo da pregação é revelar Cristo às pessoas. Por isso que nós citamos que a mensagem deve ser cristocêntrica, ter Cristo como centro e as pessoas se aproximarem de Jesus. Amém?
Com isso, nós concluímos mais uma lição da Escola Dominical, essa foi a 12ª. Semana que vem nós vamos concluir essa revista com a 13ª lição, cujo tema é o poder de Deus na missão da igreja. Poder de Deus na missão da igreja. Não perca a próxima aula e se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique naquela foto redonda, irá aparecer um menu. Clica no playlist, aí você vai achar, por exemplo, lições da escola dominical como esta. Vai achar aulas de teologia, as primeiras pastas lá em cima. Se você for na primeira pasta, lá embaixo, você encontra um comentário no Evangelho de Mateus, depois Marcos, Lucas, João, vai subindo até o Apocalipse, depois você vai encontrar um comentário em Gênesis, Levítico, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, vai subindo até Malaquias. Se for nas pastas a Bíblia, nessas pastas nós lemos a Bíblia para você. Há também devocionais, Manhã e Noite com Charles Spurgeon. Há também personagens do Antigo Testamento, personagens do Novo Testamento. É muito material para você entrar ali, estudar, aprender. Há viagens que nós fizemos a Israel, Egito, Grécia, Roma. Você pode entrar ali e aprender desses locais arqueológicos, onde você vai rever boa parte dos ensinos das Escrituras. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva, divulgue esse canal, estude, aprenda cada vez mais e você irá crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia.